estou lendo o estudo acerca de Eclesiastes a partir do capítulo 5, que ele está falando sobre os conselhos sobre a religião. É natural que, ao tratar dos aspectos práticos da vida, o autor, sendo mestre, tivesse algo a dizer acerca de questões religiosas. Em primeiro lugar, ele adverte contra a participação impensada de rituais no templo. É um tolo quem oferece sacrifícios sem a compreensão do que está fazendo ou o desejo de aprender as implicações da sua religião. A pessoa que pensa em fazer um voto precisa pensar no seu voto com cuidado antes de pronunciá-lo diante do Todo-Poderoso. Palavras precipitadas vão levar a um voto insensato, assim como o trabalho demais leva a uma noite de sonhos tolos. Os votos não são compulsórios, mas uma vez feitos, precisam ser honrados. Apresentar desculpas ao oficiante do templo acerca de um voto quebrado não vai ajudar a pessoa a escapar do castigo de Deus. Por isso, há mais razão ainda para temer a Deus e evitar a língua irresponsável. Versículo 7. Capítulo 5:1. Seja reverente, no hebraico, guarde o seu pé. Tome cuidado, lembre-se que você está indo adorar a Deus. Ouvir implica compreensão. Versículo 3. Não é incomum um autor citar um provérbio conhecido em sua totalidade, embora esteja interessado principalmente em apenas uma parte do provérbio. Nesse caso, a última parte. Versículo 6. Mensageiro, provavelmente o sacerdote ou oficiante, cuja responsabilidade era coletar os pagamentos devidos ao templo. Versículo 7. O texto parece ter sofrido na sua transmissão. Pode ser um provérbio usado de modo somente ao do versículo 3. Seria então apropriado em relação aos versículos 4 a 6, assim como o versículo 3 é em relação aos versículos 1, 2. 2. A riqueza é inútil sem o contentamento. 5:8 a 6:12. O autor agora prossegue e observa os perigos criados pela ganância. Ressalta que os benefícios imaginários da riqueza, às vezes adquirida desonestamente, às vezes mal usada, não são nada mais que ilusão. Para começar, ele cita a corrupção no governo. Cada oficial extorque quanto pode, visto que outros oficiais nos escalões acima dele estão esperando sua comissão dos lucros. Por isso, não é de admirar que os que sofrem mais nesse sistema sejam os indefesos e pobres, visto que toda a terra cultivada é sujeita a taxas de governo. Os oficiais avarentos têm muitas oportunidades de pegar a sua parte dos lucros. A riqueza, porém, não satisfaz, porque quanto mais um homem tem, mais ele quer. O rico vê a sua prosperidade aumentar só para gastá-la com outros. Ele fica acordado de noite, preocupado enquanto o trabalhador dorme profundamente. Ele pode até perder sua riqueza acumulada em um empreendimento mal sucedido, acabando por não ter nada para passar ao seu filho, apesar de uma vida inteira de trabalho duro. Ver 13 a 17. A vida é curta e o homem deve encontrar o prazer nas coisas que Deus lhe deu: comida, posses, trabalho. Essa é a vontade de Deus. A alegria vem dele. No entanto, nem todos os que têm os recursos podem desfrutar deles. Uma pessoa que tem todas as coisas boas da vida pode morrer sem ter usufruído tudo isso, e outra pessoa ganha os benefícios. Um homem pode viver uma vida longa e ser próspero, mas se não desfruta do que tem, então um bebê natimorto está em melhor situação do que ele. Não importa quanto um homem trabalha para prover sua subsistência, ele nunca está satisfeito. Que vantagem ele tem, então, em estar sempre se esforçando para melhorar sua situação de vida?
É melhor que encontre alegria no que ele tem do que estar sempre se esforçando para ter mais. Afinal, ele não pode mudar o curso dos eventos que Deus determinou. Argumentar com Deus é desperdiçar palavras, seja acerca do que é melhor para o homem durante sua breve vida na terra, seja acerca do que vai acontecer depois da morte. 5.9. O texto sofreu na transmissão e é traduzido de diversas maneiras. A versão que melhor cabe no contexto talvez seja a da NTLH. Toda gente tira proveito da terra, mas o rei depende daquilo que recebe das colheitas. Versículo 11. Mais riquezas, mais parasitas, mais posses para admirar, mas menos prazer. Aqui se reflete o ponto de vista do autor entre as classes mais elevadas. Como também versículo 12 e 14. Versículo 17. Nas trevas, tão pão duro que ele comeu a comida no escuro para economizar o óleo da lamparina. Mas o sentido pode ser metafórico, em amargura e tristeza. Versículo 18. A sabedoria convencional ensinava que quem obedecia à vontade de Deus era feliz. Eclesiastes ensina que quem é feliz está obedecendo à vontade de Deus. Vê o comentário de 2:26. Capítulo 6.3. Nem ao menos recebe um enterro digno, ele tem a desgraça de morrer esquecido. Versículo 4 e 5. Ela, a criança mate morta, o seu nome fica escondido, não deixa nome, é esquecida. Versículo 6. Para o mesmo lugar, o Sheol, o mundo dos mortos. Tanto o feto quanto os homens que vivem 2000 anos terminam no Sheol, e a jornada mais curta é preferível, diz Correlete Jones. Versículo 7, um provérbio assim também. Versículo 9, o autor toma esses provérbios um tanto desconexos e com eles tece o seu argumento coerente. Versículo 9, melhor uma alegria na mão do que um anseio dos prazeres distantes. Gorgias, versículo 10, recebeu o nome, está determinado. O autor resume ao voltar a um dos seus temas principais. Versículo 12, a vida é vazia porque é determinada de fora e o homem não pode fazer nada para mudar isso. 3. O valor da sabedoria no mundo imperfeito, 7:1-14. Com uma série de provérbios, alguns tomados por empréstimo e outros da sua autoria, o autor encara as realidades da vida e faz algumas sugestões. Ele percebe que a vida precisa ser vivida, apesar de suas desgraças, e que esperar a perfeição é abrir as portas para o desapontamento. Por isso, ele recomenda atitudes que vão ajudar a pessoa a aceitar as circunstâncias da vida, não importa o que vier, e tirar o máximo delas. Uma boa reputação é desejável, mas não pode ser garantida permanentemente, até que a pessoa tenha completado a sua vida de maneira satisfatória. O dia da sua morte, então, é mais importante do que o dia do seu nascimento. É o clímax da sua vida, o seu nome está finalmente seguro. É melhor, portanto, viver com a perspectiva da certeza da morte do que desperdiçar a vida com frivolidades vazias. A repreensão sincera do sábio é melhor do que o elogio vazio do tolo, mas mesmo o homem sábio pode se tornar tolo se deixar-se corromper pela avareza. Um homem paciente vai esperar pelo resultado final de uma questão. Ele não vai se orgulhar precipitadamente, não vai perder o controle e não vai tentar escapar da frustração presente por meio do desejo tolo de trazer de volta o passado. A sabedoria e a riqueza, quando usadas juntas, podem melhorar a qualidade de vida de uma pessoa e lhe dar maior segurança. Mas não importam as circunstâncias em que o homem se encontre, ele precisa aceitá-las
como enviadas por Deus e não deve tentar mudá-las. Ele precisa lembrar que não pode entender o significado dos eventos complexos da vida, mas pode ao menos desfrutar do bem que lhe acontece. Versículo 13 e 14. 6:3 Nem ao menos recebe um enterro digno, ele tem a desgraça de morrer esquecido. Versículo 4:5 Ela, a criança natimorta, o seu nome fica escondido, não deixa nome, é esquecida. Versículo 6 Para o mesmo lugar, o Sheol, o mundo dos mortos, tanto o feto quanto o homem que vive 2000 anos terminam no Sheol, a jornada mais curta é preferível, diz Coelet Jones. Versículo 7, um provérbio assim também, o versículo 9a, o autor toma esses provérbios um tanto desconexos e com eles tece o seu argumento coerente. Versículo 9, melhor uma alegria na mão do que um anseio por prazeres distantes, Gordes. Versículo 10, recebeu o nome, está determinado. O autor resume a voltar a um dos seus temas principais. Versículo 12, a vida é vazia porque é determinada de fora e o homem não pode fazer nada para mudar isso. 3. O valor da sabedoria no mundo imperfeito, 7 do 1 ao 14. Como uma série de provérbios, alguns tomados por empréstimos e outros da sua autoria, o autor encara as realidades da vida e faz algumas sugestões. Ele percebe que a vida precisa ser vivida, apesar de suas desgraças, e que esperar a perfeição é abrir as portas para o desapontamento. Por isso, ele recomenda atitudes que vão ajudar a pessoa a aceitar as circunstâncias da vida, não importa o que vier, e tirar o máximo delas. Uma boa reputação é desejável, mas não pode ser garantida permanentemente até que a pessoa tenha completado a sua vida de maneira satisfatória. O dia da sua morte, então, é mais importante do que o dia do seu nascimento. É o clímax da sua vida. O seu nome está finalmente seguro. É melhor, portanto, viver com perspectiva da certeza da morte do que desperdiçar a vida com frivolidades vazias. A repreensão sincera do sábio é melhor do que o elogio vazio do tolo. Mas mesmo um homem sábio pode se tornar tolo se deixar se corromper pela avareza. Versículo 5:7. Um homem impaciente vai esperar pelo resultado final de uma questão. Ele não vai se orgulhar precipitadamente, não vai perder o controle e não vai tentar escapar da frustração presente por meio do desejo tolo de trazer de volta o passado. A sabedoria e a riqueza, quando usadas juntas, podem melhorar a qualidade de vida de uma pessoa e lhe dar mais segurança. Versículo 11 e 12. Mas não importam as circunstâncias em que o homem se encontre, ele precisa aceitá-las como evitadas por Deus e não deve tentar mudá-las. Ele precisa lembrar que não pode entender o significado dos eventos complexos da vida, mas pode ao menos desfrutar do bem que lhe acontece. Sete ponto 1 Um bom nome, reputação, perfume finíssimo. Seu significado no provérbio é seu cheiro agradável. Várias vezes nessa seção, o autor parece citar um provérbio comum. Depois acrescenta seu comentário com frequência, introduzido por pois, versículo 2a, é o provérbio do versículo 2b, é o comentário do versículo 2. Não, é o comentário. Versículo 2, é melhor ir a uma casa onde há luto, porque faz a pessoa lembrar que a morte é o fim inevitável do homem. Versículo 3, coração, no hebraico, está mais relacionado com a mente do que com as emoções. A sobriedade leva à melhoria da mente,
a leviandade não. De forma semelhante, o versículo 4 contrasta a mente sábia e a mente tola. Versículo 5, a canção dos tolos, o elogio dos tolos. Versículo 6, a fala e o riso dos tolos não produzem nada a não ser barulho. Versículo 11, ou a sabedoria é boa quando alguém tem os recursos para desfrutar dela. Salomão, por isso, o pior para o homem que é sábio mais pobre. Ou B, a herança deve ser usada com sabedoria. Do contrário, pode ser desperdiçada totalmente. Aqueles que veem o sol, os vivos, versículo 12, é melhor ter sabedoria com uma herança, pois aí existe a proteção dupla da sabedoria e do dinheiro. E a vantagem de saber que a sabedoria protege a vida dos que a possuem gordes. 4. Um conselho para se evitarem os extremos. 7 do 15 ao 29. O autor observa que a justiça nem sempre conduz à felicidade, nem à maldade, ao sofrimento. Os justos podem morrer prematuramente, os ímpios podem ter vida longa. Isso leva o autor a sugerir um meio termo em que o prazer na vida de uma pessoa não vai ser arruinado ou por uma preocupação zelosa demais pela justiça e sabedoria, ou por uma atitude tolerante demais em relação à impiedade e à tolice. A pessoa que evita os dois extremos e que obedece a Deus será bem-sucedida no final, versículo 15 e 18. É evidente que a justiça e a sabedoria são preferíveis ao pecado e à tolice. Mas a pessoa também deveria encarar o simples fato de que todos pecam de vez em quando. Ninguém pode argumentar contra isso, porque todo homem sabe que ele mesmo é culpado dos pecados que vê em outros, versículos 19 e 22. Mais uma vez, o autor destaca quanto ele se esforçou em buscar o significado por trás de toda a existência, mas percebeu que compreender isso está além da capacidade humana. A sabedoria absoluta está além do seu alcance. Então ele volta sua atenção ao domínio da conduta humana. Aqui ele, ao menos, consegue enxergar as vantagens da sabedoria e da razão sobre a insensatez e a loucura. Suas experiências infelizes com mulheres lhe dão um exemplo de insensatez. Com o seu charme, elas o atraíram apenas para enganá-lo, deixando nele um sentimento de desconfiança e amargura. Ele conclui que é raro encontrar um homem sábio, mas a mulher sábia não existe. Ele não culpa Deus por isso, mas o homem que é esperto demais para o seu próprio bem. 7, versículo 15. Eu já vi, embora a doutrina do meio termo fosse muito conhecida no mundo da filosofia grega, nosso autor desenvolve a ideia contra o pano de fundo do seu próprio pensamento e experiência. Versículo 16. Excessivamente justo, demasiadamente sábio. A advertência contra os extremos, fanáticos religiosos, assim como criminosos causam desastres. Versículo 18. Reter uma coisa e não abrir mão da outra. Dificilmente é uma referência à justiça e maldade, mas provavelmente é uma geração apontando para o meio termo. Evitará ambos os extremos. Essa tradução livre de uma expressão idiomática difícil provavelmente capta o sentido pretendido pelo autor. Versículo 19. 10 valentes, provavelmente uma referência à forma de governo de 10 homens praticada nas cidades do Império Grego. Versículo 20. Justo, associado ao sábio. Do versículo 19. Para o autor, a justiça é inseparável da sabedoria e a maldade da insensatez. Versículo 23. Tudo isso é uma referência ao que segue. Versículo 25. Investigar
a razão de ser das coisas, buscar para saber chegar a uma conclusão. Versículo 26, pecador, em contraste com o homem que agrada a Deus, é a forma em que cada um encontra o prazer que faz a diferença. No comentário de 2:26, versículo 28, se as mulheres são avaliadas de forma muito negativa pelo autor, os homens não ficam longe disso, só um a mais numa amostra de 1000. Versículo 29, homens, no hebraico Adam, referência à humanidade como um todo, e não a homens em contraste com mulheres. 5. A conciliação é o caminho para a sobrevivência. 8:1-9. A sabedoria capacita o homem a enxergar abaixo da superfície das coisas e saber qual é o melhor caminho para agir. Vai lhe ensinar que é melhor agir de forma generosa do que ser cruel e inflexível. Por exemplo, se ele está a serviço do rei, vai fazer tudo o que o rei exigir, mesmo que isso seja desagradável. Afinal, ele jurou obediência. Também é sábio e seguro não ficar por aí mostrando descontentamento em relação a um monarca absolutista cuja palavra é definitiva. Versículo 2-4. O homem sábio não precisa temer as situações difíceis que aparecem, pois a sabedoria sempre vai lhe mostrar a saída do problema. Ele vai saber quando e como agir. Mesmo assim, as ações de um homem são sempre acompanhadas por algum desconforto, pois ele sabe que não pode prever o futuro, que ele não tem controle sobre a vida e a morte, e que fazer o mal nunca é a solução. Assim como não há escape da batalha, também não há sucesso garantido para o meu malfeitor. Esses são os problemas que a pessoa enfrenta quando é governada por um ditador. Capítulo 8, versículo 1. Quem sabe interpretar as coisas, dar o sentido ou, nesse contexto, descobrir a solução, ilumina o seu rosto. Nota de rodapé da NVI, em lugar de alcança o favor do rei, da aparência da bondade, não importa quais sejam os seus sentimentos interiores, semblante carregado, raiva, agressividade e determinação de fazer a sua vontade. Versículo 2, reflete-se aqui novamente o pano de fundo da classe alta do autor. Talvez seus discípulos estivessem sendo treinados para alguma função na corte real, o juramento de lealdade ao rei, feito diante de Deus. Versículo 3, não demonstre impaciência em relação ao rei, não insista em uma coisa se ela o desagrada. Versículo 6, sofrimento, melhor seria problema em TLH. Talvez o versículo queira dar a entender que, embora os problemas e fracassos sejam inevitáveis, certamente haverá um escape em algum lugar, de forma que o sábio vai encontrar a saída. Mas provavelmente, no entanto, está ligado ao versículo seguinte, que tem relação com o fato de que o homem não conhece o futuro. Versículo 8, espírito, alternativa, vento, nota de rodapé da NVI, referência ao espírito da vida do homem. Ninguém tem poder de escapar dos efeitos da guerra, expressão traduzida e interpretada de diversas maneiras. Ou, o homem não está imune à guerra, ou o homem não tem controle sobre a guerra. 6. Não há justiça na vida. 8:10-17. Às vezes é difícil reconhecer algum princípio de justiça atuando no mundo. Os maus ficam impunes e até quando estão mortos e enterrados as pessoas ainda os elogiam no exato lugar onde praticaram o mal. Ao nosso autor parece que essa falta de retribuição incentiva as pessoas ao pecado. Ele observa com cinismo que quando mais elas pecam, mais parecem viver. O autor conhece a explicação convencional, ou seja,
que no final os que temem a Deus vão prosperar, enquanto os maus vão ser destruídos de forma merecida. Mas ele também tem conhecimento de muitos casos em que homens bons sofrem e os ímpios prosperam. No entanto, isso não é motivo para que o homem queira desistir da vida, pois não pode fazer isso, mas ele pode e deve encontrar aspectos positivos para desfrutar do que Deus lhe deu. Versículo 15. É melhor isso do que gastar dias cansativos e noites indormidas, buscando respostas que não podem ser conhecidas. Só Deus sabe o significado das suas próprias ações. Versículo 8 a 10. O texto é obscuro e a reconstrução e interpretações são numerosas. Aparentemente, o sentido é que nem a vida, nem na vida, nem na morte, a justiça conseguiu alcançar estes malfeitores. Versículo 12 é a forma em que a NVI inicia. Esse versículo não mostra ligação com o versículo anterior. Melhor seria começar com pois, fazendo desse versículo uma oração subordinada ao versículo 11. Sei muito bem, começa uma nova frase. O autor cita com desaprovação as máximas aceitas. Versículo 12b e 13. Que ele não aceita essas respostas ensaiadas fica claro com base nos seus próprios comentários que precedem e seguem. Versículo 14. O ensino tradicional não satisfaz o autor mais do que satisfaria a Jó. Versículo 14. Sem sentido. Não faz sentido ou é imoral. É a tentativa de Scott de captar a nuance especial do sentido aqui.